O nicho ecológico de uma população ou de uma espécie consiste nos requerimentos de recursos que permite taxa positiva de crescimento de uma população, tá? Então, tudo aquilo que a população precisa de recursos, tá? Sejam eles recursos materiais né, de espaço, que faz com que a população cresça ao longo do tempo. Se a população estiver diminuindo, existe uma chance de que a população esteja numa área ou numa situação subótima ou em estresse fisiológico, ok? E a população não cresça, tá? Então esses valores da variável provavelmente não farão parte aí do que a gente chama de nicho ecológico da espécie. Então, para a gente ver se uma espécie ela está dentro do seu nicho, um dos parâmetros é que a população esteja crescendo, né? Então, existe maior número de natalidade, maior número de indivíduos nascendo do que indivíduos morrendo. Existem várias causas, né? Efeitos de predadores, parasitas e outras fontes de estresse. Também o nicho ele incorpora as condições ambientais nas quais as populações das espécies têm taxas positivas de crescimento. Então, nessas duas partes da definição, a gente tem aqui o que eu estou chamando de recursos e estou chamando de condições ambientais, tá certo? Elas são importantes porque elas denotam uma estrutura que vem, uma estrutura de síntese que vem de três autores, né, dois autores e um que sintetizou, do que é o nicho ecológico, tá? O primeiro autor, né, que eu chamo a atenção é o Grinnell. Então o Grinnell ele dá ênfase aí nas condições ambientais, no segundo ponto ali que eu marquei na condição anterior. Basicamente, o que ele diz? Que o nicho consiste nas condições ambientais adequadas e que faz com que a população cresça, e por isso, né, são aí exemplos: temperatura média anual, precipitação, irradiação, insolação, umidade, tudo que a característica é do ambiente, tá certo? E que permite com que a espécie ocorra ali. Ele é o mais utilizado, e vocês vão ver que na modelagem de distribuição geográfica, ele é utilizado como variável correlativa para a gente estimar a área de distribuição potencial. E são variáveis que a gente encontra aí distribuídas e informação para escalas regional e global. Tá? O nicho de Grinnell ele tem uma característica peculiar que é a ênfase na estrutura ou no ambiente em si, né? E por isso que eu coloquei esse questionamento aqui da existência de um nicho vazio. Esse nicho vazio ele não faz mais sentido hoje na síntese de Hutchinson, porque para o Hutchinson o nicho é uma característica do organismo, da população, da espécie. Para o Grinnell, a propriedade do nicho era mais do ambiente, era mais estrutural da arena geográfica, tá certo? Então, por isso que ele até permitia a ideia de existir um nicho vazio, ou seja, aquelas condições ambientais, combinações de condições ambientais, que eventualmente nenhum organismo estivesse utilizando-as no momento. Aí faz sentido. No momento que a gente passa a entender que o nicho ecológico é um atributo, é uma característica da população, o nicho vazio deixa de fazer sentido, certo? Eu vou explorar isso um pouquinho mais para frente. Outro autor que contribuiu para a teoria do nicho é o Elton. E para o Elton, o nicho ele resulta de interações. Então é uma interação, um mecanismo muito mais refinado entre os indivíduos e entre as espécies, né, os indivíduos das populações. Tem a ver com consumo de recursos e atua fortemente em escalas locais. Tá?
Então, o nicho de Elton é aquilo que o organismo, é como se fosse, entre aspas, né, o papel, a profissão, em algumas definições mais simplísticas, coloca como se fosse a profissão do organismo. E, na verdade, é dizer se ele atua, né, como um organismo ali que é um predador, uma presa, uma interação ali, se ele é herbívoro, carnívoro, e como que essa relação se dá no espaço. E essa relação, principalmente, ocorre em escala local. Então veja que a questão lá da definição do recurso vem de Elton, a questão da definição, né, no primeiro slide, de condições ambientais vem de Grinnell. E o que o Hutchinson fez, né, a partir da década aí de 1950, 60, foi juntar as ideias, as contribuições de de Grinnell e Elton, num nicho que a gente chama hoje de o nicho de Hutchinson. Ele separou em dois tipos, né? O nicho fundamental, também conhecido como pré-interativo. Então imagine, né, o nicho de Grinnell, que você tem todos os estados do ambiente, todos os intervalos das variáveis que permitem que a espécie ocorra, mas não considere ainda as relações ou as interações entre as espécies, por exemplo, competição. Então, o nicho fundamental é esse nicho que pressupõe que a espécie ainda não entrou em contato com outras e, portanto, ela poderia ocupar, né, ela teria essa amplitude de condições ambientais. O nicho realizado é o nicho fundamental após a interação, ou seja, pós-interativo. Então, ali, como diz a definição que eu coloquei para vocês, subconjunto do nicho fundamental, que corresponde às condições ambientais nas quais a espécie é um competidor superior e pode persistir em um ambiente interativo. Ok? Então, nesse sentido, o nicho realizado é aquilo que a gente observa na natureza, que são as condições ambientais que o organismo precisa e as condições de interação e consumo de recursos. De um modo muito interessante, né, Hutchinson traz uma definição mais matemática para o nicho e ele chama da seguinte forma, que o nicho é o conjunto de estados, tá, já volto aí no multidimensional, é o conjunto de estados ambientais nas quais a espécie tem capacidade de sobreviver. Tá? Então, digamos que uma determinada espécie ela consiga, ou ela tem capacidade, ou ela tem um crescimento positivo, se ela está em condições de temperatura entre 22 e 28 graus Celsius. Okay? Ou se a precipitação, a umidade de precipitação tem que estar entre 200 milímetros e 1.200 milímetros. Então, o conjunto desses estados ambientais, ou seja, aquela faixa de temperatura, aquela faixa de precipitação, aquela faixa de umidade, todo esse conjunto, cada um sendo uma dimensão, formaria um volume que, quando passa de 3 dimensões, a gente chama de hipervolume. Então, é um espaço, o nicho é esse volume constituído pelas variáveis e pelos amplitudes, ou seja, o limite inferior e superior de cada variável, né, essa combinação aí. Esse nicho aqui, por exemplo, ele tem duas dimensões. Você pode acompanhar comigo aqui que no eixo X a gente tem temperatura e no eixo Y a gente tem a umidade. Tá? Então, aqui para a temperatura, a gente tem valores baixos, valores altos, e para umidade, valores baixos e valores altos. Então, digamos que a população ela tem um nicho fundamental, que é essa elipse maior azul. O que isso significa? Significa que
esse organismo ele normalmente tolera uma faixa de temperatura aqui, aqui, e uma faixa de umidade aqui e aqui. E lembrando que a faixa ou as condições antes das interações, certo? Então, a temperatura que ele tolera é essa aqui, ó. E a umidade que ele tolera é essa aqui. Então, esse plano aqui, porque são duas dimensões, ele representa o nicho da espécie, mais especificamente o nicho fundamental. Quando a gente vai olhar a espécie na natureza, a gente percebe que ela não ocupa toda a parte da temperatura, ocupa só uma faixa menor. É possível que isso ocorra. E ocupa uma faixa menor também de umidade. Tá certo? Por quê? Por dois motivos. Pode ser que essas combinações aqui de cima de temperatura e umidade não existam no espaço geográfico. Tá? Pode ser que exista, mas a espécie não tem acesso. Ou pode ser que bem nessas condições, essas combinações de umidade e temperatura, exista uma interação biológica negativa que faz com que a espécie ou a população tenda a não ocupar essa região. Tá? De qualquer modo, o que importa para nós agora? É essa ideia de entender as dimensões, os eixos e o nicho como sendo o volume. Imagine agora que a gente tem uma terceira dimensão, que é, por exemplo, pH, para um organismo aquático, ou salinidade. Então, se a gente tivesse três dimensões, a gente ia ter um volume, e aquele volume ia representar o nicho da espécie. Se a gente tivesse quatro, ia ter um hipervolume, e aquele hipervolume representaria o nicho da espécie. O que limita a distribuição geográfica da espécie? Veja, a gente está trabalhando principalmente com dois aspectos, as condições ambientais e as interações. Então, portanto, o que pode ser uma barreira para o organismo? Condições físicas, ambientais, nas quais o organismo não consiga sobreviver ou ter um crescimento populacional, e condições de interações com outros organismos ou ausência de recursos que faz com que o organismo também não consiga interagir naquela região. Portanto, a barreira ou fatores que limitam tem a ver com duas grandes tipos de variáveis. As ambientais, do ambiente físico, e as bionômicas ou relacionadas com as interações. As barreiras são, por definição, locais, áreas ou regiões do espaço geográfico onde as espécies não conseguem colonizar. Então, a ideia de barreira é muito importante em biogeografia. Por quê? Porque, imagine, se não houvesse barreira, a tendência é que todas as espécies ocupassem todas as áreas. Tá certo? Aí a pergunta é, por que tem espécie que não ocorre no cerrado? Por que tem espécie que ocorre numa área pequena? Por que tem espécie que só ocorre em montanha? E aí as hipóteses estão relacionadas aí com condições xenopoéticas desfavoráveis, e eu já vou explicar o que são xenopoéticas, ausência de recursos alimentares, interações bióticas negativas, então um competidor ali, um parasita, ou ausência de um polinizador, taxa negativa de crescimento populacional, normalmente, né? As barreiras elas apresentam isso, uma taxa negativa. Normalmente são condições não letais e as barreiras podem ser invisíveis, elas não precisam ser necessariamente acidentes ou feições geográficas conspícuas. Elas podem ser, por exemplo, uma corrente de ar mais seca, algo que não deixe tão evidente assim a barreira em si, né? Tipos de variáveis.
Então, é muito comum a gente pensar nas variáveis como sendo abióticas ou bióticas e recurso consumível e condições não consumíveis, tá? Mas o Hutchinson ele traz, e principalmente na teoria do nicho aplicada à distribuição geográfica, traz uma ideia um pouquinho diferente e que é importante entender porque ela tem a ver com a atuação da população. Então, existem variáveis não ligadas à população, ou seja, a presença de indivíduos da população ela não afeta a variável. Então, por exemplo, a temperatura média anual, não importa se a população está ali ou não, a variável ela não vai mudar. E aí tem um outro conjunto de variáveis que elas são dinamicamente modificadas pela presença da população. Nesse caso, os indivíduos da população, a presença deles altera a variável. Imagine, por exemplo, que a gente tem um lago pequeno e aí a presença de peixes naquele lago altera as condições de pH, por exemplo. Se eles não estivessem ali, o pH ia ser 7. Como eles estão ali, o pH é 5. Então, existem variáveis, né, que a presença de indivíduos modifica. Por exemplo, pega uma sala vazia, concentração de oxigênio na sala é X. Você pega a sala e coloca um monte de pessoa dentro. A concentração de oxigênio ao longo do tempo vai diminuindo. Então, a concentração de oxigênio é uma variável que é modificada pela presença da população. Essa que é a ideia. Quais são as não ligadas à população? São aquelas que estruturam arenas, as condições ambientais macro, né? Principalmente variáveis que não são consumíveis e que não há competição por elas. Por exemplo, ninguém compete pela temperatura ou pelo calor, né? A princípio, o calor ele está disponível aí. A luz, às vezes, sim. Então, a insolação não é uma variável que a gente normalmente pense que ela gere competição, mas a luz pode ser um recurso ou uma variável que esteja em competição quando a gente pensa em uma clareira ou em uma floresta em que árvores menores ou plantas arbustivas precisam ou competem pela luz que chega até o solo, né? Por isso é que a gente está tentando fugir um pouquinho daquela classificação mais tradicional de abiótico e biótico, porque cada momento ou cada variável ela pode ter um contexto diferente, né? Ela pode às vezes ser ligada à população ou não ligada à população. As que são modificadas pela população, então normalmente são consumíveis. Por exemplo, quando uma arara decide que vai fazer um ninho no oco de árvore, ela consome aquele espaço e não deixa disponível para outras, né? Por exemplo, eu já dei o exemplo do pH, né, concentração de oxigênio, a luz, né, a luz às vezes não, assim por diante. Então, nesse caso, são variáveis que a presença dos indivíduos modificam a própria variável. E o interessante, né, é que as escalas de análise, os domínios de escala, eles favorecem ou tem variáveis que estão mais relacionadas com uma ou com outra. Então, numa análise mais global, continental, regional, paisagem, a gente vai ter a predominância de variáveis xenopoéticas, que são as ligadas a clima, topografia e um pouquinho aí uso do solo. E na escala mais local, e micro, a gente vai ter a predominância de, por exemplo, tipo de solo e a interação biótica, elas atuam mais, tá? E elas são ligadas à população, ou seja, é possível que a interação biótica ela altere conforme a presença da população ali ou não. Uma outra classificação das variáveis sinopoéticas é em indiretas e diretas. Vou começar pelas diretas, que eu acho que fica mais fácil de entender as indiretas. Uma variável direta
ela é uma variável que causa um efeito fisiológico direto no organismo. Então, por exemplo, insolação. Se a insolação, que é a quantidade de raio solar ou energia solar que chega na superfície do corpo do animal, pode esquentar o animal. E isso causa um efeito fisiológico direto. Então, a insolação ela pode causar, né, assim, aquecimento no animal, ou numa planta pode causar ou promover a fotossíntese, por exemplo. Agora, tem variáveis que elas são não causam efeitos diretos, mas elas estão correlacionadas com variáveis que causam efeitos diretos. Por exemplo, a altitude. A altitude não é uma variável que causa um efeito em um animal, por exemplo, mas a altitude, aumento da altitude está relacionado com diminuição da pressão atmosférica, está relacionado com maior incidência de radiação ultravioleta, diminuição de temperatura, e elas sim podem causar um efeito direto. Então é assim que, né, essa é a ideia de direto e indireto. E por fim, como é que a gente pensa nessas variáveis e a ocorrência no espaço, né? Então, o que a gente conhece? Os pontos de ocorrência das espécies aqui são esses quadradinhos amarelos, né, que ocorrem no México. A gente tem variáveis ambientais, principalmente xenopoéticas, que são as que são mais fáceis de conseguir. Então aqui tem temperatura, precipitação, radiação, umidade, assim por diante. Pegamos 3 delas: elevação, temperatura e umidade, ok? Então, para cada ponto no espaço, a gente vai ter um valor dessa variável, um valor de elevação, um valor de umidade, um valor de temperatura. E no envelope bioclimático, também conhecido como espaço do nicho, espaço ambiental, a gente vai ter um ponto correspondente a esse ponto no espaço geográfico, um ponto correspondente no espaço ambiental. Depois que a gente tem esse conjunto de pontos, que a gente chama de uma nuvem ou o próprio nicho, a gente pega eles, ou existem técnicas que fazem isso, pega esse conjunto, que é o modelo de um nicho. Então, quando a gente fala em modelar o nicho, a gente está chegando neste modelo, nesta representação do nicho, e a gente volta para o espaço geográfico para ver em quais localidades do espaço geográfico essas condições do nicho modeladas são contempladas. E com isso a gente tem uma estimativa ou uma inferência, talvez, uma estimativa, melhor dizendo, de quais locais provavelmente a espécie teria capacidade de ocorrer, dadas as condições ambientais. Aqui um exemplo rápido, né? São pontos de ocorrência do camaleão na ilha de Madagascar, que foram correlacionadas com as variáveis, e em marrom a estimativa da área de ocorrência da espécie. Então, é uma forma de estimar a distribuição da espécie baseado nos próprios pontos e na correlação estatística com as variáveis ambientais. Ok? Na próxima parte da aula, a gente vai explorar um pouquinho mais sobre a relação entre as localidades e as informações bióticas, abióticas e de mobilidade.